Professor Fábio Sobral, vamos iniciando, então, pelo primeiro tema, o primeiro assunto da nossa conversa, que é o recente posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a reação do Estado de Israel, do governo de Benjamin Netanyahu. Vestir preto em homenagem às vítimas, né, desse conflito terrível, desse massacre permanente. Quero falar sobre isso. Minha visão é um pouco, como sempre, é um pouco diferente da tradicional. Não que eu discorde do presidente Lula, mas, na verdade, eu vou concordar com ele por um argumento que eu não vi sendo dito em nenhum lugar, certo? Ok? É uma visão nova que, inclusive, eu quero transformar em artigo e tal. Bem, vamos lá. O Lula fez essa declaração fortíssima, que ali é algo semelhante ao que o Hitler fez com os nazistas. Há um médico francês, o professor Júlio Ramon, que está aqui na live, que nos deu boa noite. Ele, inclusive, acabou de me mandar, não estou achando ele, mas ele acabou de me mandar uma matéria de um médico francês comparando a situação na faixa de Gaza ao gueto em Varsóvia. Entende? Então, um médico francês está dizendo que a situação humanitária, na verdade, a situação desumana na faixa de Gaza é semelhante, inclusive na subnutrição que avança rapidamente, é semelhante ao gueto de Varsóvia. O gueto de Varsóvia é atacado ferozmente pelos nazistas e levando as pessoas do gueto à extinção. Nele, uma série de pessoas se destacaram por salvar crianças judaicas, uma freira, né? uma enfermeira. Há diversos filmes, inclusive, que mostram essas pessoas tentando salvar quem fosse possível ali. Né? O Brasil não se afasta da sua política diplomática. O que é que eu vou dizer? O pessoal diz assim, é um absurdo comparar, é um desrespeito à memória do Holocausto. O que o Estado de Israel está fazendo é um desrespeito à memória do Holocausto. O Estado de Israel se tornou algoz de um povo e busca eliminar esse povo. Não há dúvidas de que a máquina de guerra israelense está ali para eliminar pessoas, certo? Para eliminar um povo, para tentar apagar da memória o povo palestino. Eles dizem, inclusive, desde sempre, olha, a frase que se diz sobre a fundação de Israel já preparava esse holocausto. Né? Uma terra sem povo, que era o que ele chamava a Palestina, para um povo sem terra. Muitos já ouviram essa expressão, certo? Sim. Quer dizer, como se a Palestina não tivesse um povo. Não é verdade. Houve, inclusive, revolta contra os britânicos por parte dos palestinos. Se havia uma região do mundo muçulmano organizada, profundamente organizada, contra a dominação britânica, era na Palestina. Entende? Ali era um centro de resistência. E não à toa os ingleses desenvolveram as técnicas que o Estado de Israel usa. Derrubar casas, arrancar árvores, cimentar poços de água, mutilar as pessoas, torturar, se vingar, um estado vingativo contra um povo. Não à toa se escolheu esse povo para ser eliminado, né? Na famosa expressão que os palestinos dão, quer dizer, para a sua tragédia, na língua árabe, que é Nakba, certo? Uma Nakba, uma tragédia, certo?
Bem, o que é que eu discordo do... Não, eu não discordo, eu acho que faltou ao presidente Lula Sim, o reconhecimento de que já houve muitos holocaustos no período do capitalismo e muitos dominado por genocídios, europeus né, e americanos. professor? Muitos, em larga escala. Imagine o que esses portugueses não fizeram no Brasil, né? Havia ali no Rio de Janeiro, onde é Campos dos Goitacazes, a tribo, a nação Goitacá, que os portugueses não conseguiram dominar e fizeram que estavam recuando e deixaram roupas com varíola. Mais de 12.000 morreram, né, em poucos dias, 3, 4 dias. Entende? Então eles eliminaram o povo Goitacá. Quantos povos no Brasil? Se calcula em 6 milhões de membros das nações indígenas que não foram eliminados, né? Certo? Quantos não foram eliminados nos Estados Unidos? Entende? Quando um povo colonizado, um povo massacrado e explorado, se torna passível de um holocausto. Essa meu acréscimo ao discurso maravilhoso do presidente Lula, né? Sabe? Quando ele já não é mais mão de obra. Enquanto ele é mão de obra, ele não é eliminado. É massacrado, é explorado, mas não eliminado. As tribos indígenas foram usadas no Brasil como mão de obra. Em certo momento, né, até a partir de um processo movido por um frade dominicano chamado Bartolomeu de las Casas, muda-se a exploração indígena para a exploração africana, entende? Dos africanos, né? Então, os indígenas podiam ser eliminados, eles já não serviam a esse projeto colonial, entende? Onde ocorreu isso? Nos Estados Unidos, nos primeiros 70, 80 anos da presença britânica nas 13 colônias que se tornaram os Estados Unidos, a mão de obra indígena foi utilizada. A partir da chegada da mão de obra de seres humanos escravizados vindos da África, eles passam a ser eliminados em escala industrial, sabe? Então, os massacres estão por todo lado. Esse Império Britânico fez na Índia não é brincadeira. Em 2 anos, os ingleses mataram 10 milhões de indianos. Quantos genocídios, holocaustos? O capitalismo é um mecanismo de genocídio e holocausto permanente. A frase do Marx, o capitalismo é um monstro expelindo sangue e lama por todos os poros, sabe? Entende? Então, o que Israel faz é a continuidade desse processo. Então, Israel elaborou essa frase. Uma terra sem povo, quer dizer, ali eles eram inexistentes. Não são humanos. Para um povo sem terra. Entende? O, o, os escritores judeus interessantes vão mostrar essa farsa, a criação de... O próprio Freud já diz que o povo judeu é uma invenção, certo? Foi inventado. Isso, eu estou sendo antissemita? Não. Em algum momento alguém cria povos. Para a gente desfazer essa ideia de que veio de uma origem divina, sabe? Deus os escolheu. Todo povo vai dizer isso de si. Os americanos dizem isso, né? Uma terra sem povo, vamos eliminar esse povo. Os britânicos adoraram, que seria a vingança, inclusive contra a grande revolta que os palestinos fizeram. Agora eu não estou bem lembrado se foi em 24 ou 28. Aí o Estado de Israel vai tomando territórios, vai conquistando territórios,
mas vai explorando a mão de obra, vai empobrecendo, tomando as terras e empobrecendo os palestinos para quê? Para eles não terem poderio econômico, sabe? Para serem tão miseráveis que tivessem que trabalhar nas terras dos israelenses de origem judaica, né? Então eles viraram mão de obra barata, vivendo, aí foram sendo transformados em um gueto. Mas Israel mudou. Israel agora tomou a política de importar trabalhadores da Indonésia, da Índia, entende? Do Paquistão. Eles têm programas de recrutamento dessa mão de obra em outros locais para substituir os palestinos. Aí ocorre com os palestinos a mesma decisão que os portugueses e espanhóis tomaram com as nações indígenas. Vamos eliminá-los. Certo? Então, o presidente Lula está certo. Aí as pessoas vão e dizem assim, o que me dá mais raiva é o argumento quantitativo. Não, mas morreram 6 milhões de judeus. Quanto tempo nós vamos esperar até que Proporcionalidade, seja... né? Eles chamam de Isso. proporcionalidade. Nós vamos esperar que morram os 2, 3 milhões de palestinos? Para que aí você possa chamar pelo nome correto? Nós vamos tomar a atitude que os países ocidentais tomaram diante do massacre dos judeus, que foi o silêncio. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, ficou em silêncio. Ele sabia do massacre e dos campos de concentração. Depois, ele foi contra os julgamentos de Nuremberg, sabia? Os Estados Unidos aproveitaram espiões e militares alemães e cientistas alemães de nazistas em sua máquina de guerra. Entende? Técnicas aprendidas com os nazistas. Quer dizer, o que o presidente Lula fez é diferente do que fizeram Franklin Delano Roosevelt, a quem eu tenho um certo respeito, Winston Churchill, a quem eu não tenho respeito nenhum, e Stalin, a quem eu também não tenho respeito nenhum, que ficaram calados diante do massacre das populações judaicas, eslavas, ciganas, de testemunhas de Jeová, e os comunistas, E os comunistas. os homossexuais, né? Então, nessa nossa conversa, é muito importante a gente separar o que é um discurso religioso sionista de apoio ao Estado de Israel e o que realmente está por detrás disso daí. Um discurso fanático, né? Pois é, porque isso é muito importante. E esse discurso, inclusive, de que nós somos o povo escolhido, levaremos a paz, a democracia, estamos combatendo o eixo do mal, as forças do demônio e tal, tudo isso tem sido muito bem utilizado política e economicamente. E, lamentavelmente, nós vemos isso se repetir no século XXI, né? Nos últimos dias, com mais intensidade, seja levantando-se contra o presidente Lula, ou seja em apoio ao próprio Benjamin Netanyahu e ao Estado de Israel. Eu quero só primeiro deixar bem claro qual é o argumento que eu estou levantando e que eu não vi em canto nenhum, certo? Já se preparava esse genocídio desde o começo do Estado de Israel, certo? Ele veio sendo construído em camadas. Olha, meu argumento é o seguinte: o sionismo foi construindo em camadas dentro da sociedade israelense a consciência para o ódio chegar a tal ponto que as pessoas não tivessem o menor escrúpulo em eliminar os palestinos. E o último passo foi: nós não precisamos mais dos palestinos como mão de obra. O Estado de Israel tomou a ideia de uma solução final, né? A solução final contra os palestinos. Essa é a minha consideração. E isso foi sendo construído dentro da educação israelense. Eu tenho acompanhado
as notícias de Israel há muitos anos, sabe? Foi sendo construída, inclusive, a ideia de um israelense grosseiro, que em hebraico se chama Shaba. Então, os judeus de outros países enxergam os judeus de Israel como Shaba, como grosseiros. Então, foi sendo construída uma sociedade da violência, uma sociedade da Inclusive criticada, agressividade. né, professor? Posição Sim, essa criticada por vários rabinos ao redor do mundo. Inclusive, isso, nós vimos Rabino, várias declarações, vários depoimentos, até isso. pregações, sermões de vários rabinos contra o Benjamin Netanyahu e contra o sionismo. E olha que o Netanyahu não é nem o pior que existe, viu? Não é o pior. Existe gente pior do que ele, né? Mas que faz parte hoje do governo, não é isso? Que está nesse Isso, mesmo bloco de extrema-direita em que ele governa. exatamente. O Gallant, eu esqueci o primeiro nome dele, é o ministro da Defesa. Esse é um assassino, assim, psicopata da pior espécie, sabe? Psicopata da pior espécie, né? Então se construiu, inclusive, o movimento Juventude nos Morros, Youth on Hills, nas colinas, que são jovens armados no topo das colinas, atirando nos palestinos na Cisjordânia, não é nem na faixa de Gaza, se divertindo em atirar, sabe, nos palestinos. É uma sociedade que se desumanizou. A educação foi transformada para desumanizar as pessoas. Bem, são tempos, alguém falou, não me lembro quem, na live aqui, são tempos sombrios, né? Tempos dificílimos, né? Mas há uma reação. E o presidente Lula puxou a reação no mundo, sabe? Puxou a reação. Então, nós precisamos complementar essa reação, sabe? É isso. O Brasil, inclusive, se portou de forma muito altiva. Chamou o embaixador de volta. Ó, não fica aí, não. Isso é excelente, excelente. Pois é. Tchau, tchau, gente. Muitíssimo obrigado. Boa semana e até a próxima.